Aí agora vamos então começar a nossa palestra, o workshop. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são as ferramentas clássicas. É óbvio que essa palestra ela não vai abranger todas as ferramentas clássicas, porque seria a vida de vocês toda, mas eu vou falar sobre alguns recursos que é muito usado dentro da educação clássica e como isso pode ser aplicado também. Então no final a gente tem algumas atividades que nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, a educação clássica, ela tem... Alguém já ouviu falar de educação cristã clássica? Tá. A educação cristã clássica é baseada nas 7 artes liberais. E aí as 7 artes liberais são divididas em 2 grupos. Alguém sabe quais são os grupos? Trívio e quadrívio. O que seria o trívio? Mais ou menos. Não pode colar, não. Isso, o trívio ele vai trabalhar com algo de assim, o trívio é a beleza das letras, das palavras, tá? Do que as coisas são. Então essa definição seria o que seria o trívio. E o quadrívio, então, se não são letras, serão o quê? Números. Então é a arte dos números. Você vai estudar então, por exemplo, geometria, que é a arte dos números dentro das formas. Então, o quadrívio ele vai abranger sobre isso. Mas, então tem essa ideia das 7 artes liberais, que vai falar sobre educação clássica, mas a gente tem um papel, um artigo que é feito, um artigo em inglês que chama assim, As Ferramentas Perdidas da Educação. Esse paper, esse artigo, ele foi escrito por uma mulher chamada Dorothy Sayers. Ela era conterrânea de C.S. Lewis, e ela começou a perceber, então, as influências do que ela, na época, não entendia direito, mas o que a gente conhece hoje como educação moderna. Então, ela foi vendo essas influências da educação moderna entrar cada vez mais lá na Inglaterra, que era o contexto dela, e ela faz esse artigo defendendo a educação clássica, mas mais especificamente o que ela chamou lá do trívio. Então, esse trívio aqui, ele não necessariamente é aquele trívio que eu falei sobre a arte das palavras, tá? Não necessariamente, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. A Dorothy Sayers, ela faz então essa divisão do trívio como as ferramentas de educação clássica, e ela vai dividir, trívio significa 3 vias, tá? Então são 3 caminhos, e ela vai chamar de gramática, dialética e retórica, que são os 3 caminhos do trívio mesmo. O trívio vai passar por isso. Mas a Dorothy Sayers, ela faz uma conexão que hoje a gente olha o artigo e você consegue ver questões de neurodesenvolvimento da criança dentro do trívio. Então hoje, dentro da educação clássica, além dessa ideia do trívio ser a arte das letras ou das palavras, nós também vemos o trívio como fases. Claro que isso não é estanque, mas são momentos de aprendizagem, tá? Então, o que ela chama de gramática lá, que seria a parte do input. Você está colocando informação dentro da cabeça daquela criança. Você está dominando e dando tudo o que ela precisa para entender um contexto ou algo que ela está aprendendo. Ela chama, então, essa fase, ela chama de 3 P's, né? O trívio. Ela vai falar que a parte da gramática seria conhecida como a fase do papagaio. Por que vocês acham que ela chama isso de papagaio? Repetição. O papagaio ele não sabe o que ele está falando, ele não tem noção necessariamente do que ele está falando, mas ele está repetindo. Claro que nós não somos papagaios, mas a ideia é que a memorização ela vai fazer parte desse momento do papagaio. A criança ela não tem a maturidade ainda de entender o porquê das coisas, mas esse aqui é o momento do porquê. Tá? Eu sempre gosto de contar essa história. Eu trabalhava numa escola que não era cristã e eu fui dar aula para crianças de 5 anos, educação infantil. E era sobre Brasil. E aí a pergunta lá do planejamento que eu tinha que fazer com as crianças era: o que você acha sobre a invasão dos portugueses ao Brasil? 5 anos de idade. Primeiro, a criança sabe o que é navegação? Ela sabe o que é a história que foi aquilo? Ela vai entender a diferença de uma invasão? Ela sabe daquilo? Ela tem como gerar uma opinião. Mas isso é o que a educação moderna ela faz. Ela quer que a criança gere uma opinião sem necessariamente ela ter a base do conhecimento. Então, essa fase aqui da gramática é quando você está dando o conhecimento para a criança do que as coisas são. Ela não precisa desenvolver sentimento. E eu estava conversando com o pastor, como é que é o nome do seu pai? Wilson.
Eu estava conversando com o pastor Wilson aqui, inclusive, muito obrigada, igreja, pela recepção de vocês, a equipe aí. Vocês estavam lanchando ali, mas eu estava lanchando numa mesa posta, viu, gente? Chiquérrimo. Muito obrigada. Eu estava conversando com o pastor Wilson que uma das falácias da educação moderna é que ela é baseada em sentimentos. O que você sente, as suas emoções, elas sobrepõem o que é lógico. Então, se hoje uma pessoa vira para você e fala assim, eu sinto tal coisa, por mais que você tente argumentar racionalmente, com a lógica, ela vai dizer que não interessa. Porque o que importa é o quê? O que eu sinto. Então, hoje, a educação moderna, e isso é fruto, sim, de Paulo Freire, vem essa influência de Paulo Freire, que é a educação do oprimido. Por que você é oprimido estudando? O que é educação? O que ser educado e opressão tem a ver? Mas essa ideia marxista e de Gramsci chega então dentro da educação e vai fazer essa divisão, onde agora a educação é baseada em sentimentos. E vira, gente, esse caos que nós estamos vivendo na educação. Porque se a minha verdade é relativa, se tudo é relativo, eu vou ter que falar, se tudo é relativo, isso é uma verdade absoluta. Mas tudo virou relativo. Então não interessa mais. Então, pensando na criança aqui, lá na fase do papagaio, ela vai então aprender o que as coisas são. É interessante falar também que existe uma fase antes disso, que a gente chama lá de pré-gramatical, que seria a educação infantil. Lá na educação infantil, na educação cristã clássica, qual é o objetivo? É o maravilhamento. A criança nem precisa nomear. Isso é lá na educação infantil, então você tem um bebezinho, uma criança de 3 anos, sabe quando eles estão olhando, eles falam assim, mamãe, olha essa borboleta, borboleta. E ele quer mostrar a borboleta, e você, tá, menina, é só uma borboleta. Né? Nós mães falamos muito nisso. Mas essa fase da pré-gramática é o que a gente chama de fase também do maravilhamento. O nosso objetivo na educação cristã clássica é que as crianças nessa fase pré-gramatical, elas tenham um maravilhamento, tá bom? Isso eu estou falando do cristão, tá, gente? Outra coisa, vamos lá. Existe uma diferença enorme entre educação cristã clássica e educação clássica. Nós cremos e apoiamos a educação cristã clássica. O cristão vem antes de clássico, porque as ferramentas da educação clássica nos ajudam a entender e a compreender melhor o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas se você for estudar a educação clássica, de Platão, de Aristóteles, você vai ver que é uma educação o quê? Humanista. Apólis é o Deus deles. Eu preciso chegar no meu auge, eu preciso ser o melhor que eu posso ser para devolver a Apólis, para devolver para o Estado. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a nossa educação e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a honra e glória do Senhor. Qual é o fim principal do homem? Muito bem, e gozar para sempre. Mas as nossas crianças vão aprender isso desde pequeno. Então esse é o nosso fim. Então vamos lá. Aí nós temos a fase da gramática. A segunda fase, a gente chama de fase da dialética, que essa Dorothy Sayers dá o apelido de a fase do petulante. Então aqui na fase da gramática vai até uns 9 anos. E alguém aqui tem filho adolescente, ou que eles chamam de adolescência, a gente pode ter outra palestra que eu falo que não existe adolescência. Mas vamos lá. Alguém aqui tem filho adolescente ou convive com adolescentes? Sabe aquela? A irmã vai se compadecer comigo. Você não sabe de mais nada, né, irmã? Nada. Você, a partir de agora, não sabe de nada. Eles sabem de tudo e você não sabe de mais nada. Agora, eles são retentores da verdade e assim, mãe, muito pouco, né? Então, essa fase é a fase do petulante. Eles começaram a entender o mundo e você já não sabe mais nada do mundo. Eles entendem do mundo e você não entende. Então, essa fase é a fase também que, erradamente, a gente crê que os adolescentes são aborrecentes. A gente chama de adolescente. Isso é um pecado, irmãos. Essa é uma fase maravilhosa da educação dos nossos filhos. Porque nessa fase eles vão botar para fora os questionamentos deles. E se nós não estivermos lá para responder esses questionamentos, sabe quem vai responder? O mundo, a escola secular, os amigos que não amam o Senhor Jesus. Então, na fase da dialética, é quando eles querem entender o porquê, para quê, como, quando, o que isso tem para a minha vida, por que eu tenho que aprender isso? Então, nessa fase, eles começam então a fazer os questionamentos, que seria então a fase da dialética e do petulante, porque eles ficam querendo mostrar as asinhas deles.
Mas nós, como pais, educadores, nós ajudamos nesse questionamento. E voltando sempre para o Senhor Jesus. Uma outra história legal que eu gosto de contar é que o Tito, nosso filho de hoje, né, o número 2, ele tinha assim uns 12 anos, ele estava bem naquela fase de questionar tudo, enfim. E eu estava indo dormir, 10h30 da noite, eu deitada na minha cama com o meu pijaminha, gostosinho. Ele chegou para mim e falou assim: mãe, se Deus é bom, por que existe o mal? Eu falei: meu filho, pelo amor do guarda, agora 10h30 da noite você vem com uma pergunta dessas também? E eu lembro que a minha reação, porque eu não fui educada classicamente, fiquei com raiva. Quem é você para questionar a Deus? Se põe no seu lugar. E ele falou: mãe, se eu não perguntar para você, ele falou isso, se eu não perguntar para você, você devia estar feliz. Eu vou perguntar isso para quem? Aí eu caí em mim, pedi perdão e falei: pergunta para o seu pai. Pergunta para o seu pai que foi para o seminário, tem mestrado, vai lá, vai perguntar para ele. E na verdade foi um momento muito rico. Pra vocês verem, a gente nunca esqueceu disso, foi um momento de família. Nós conversamos, ele abriu o coração dele e não foi resolvido naquela noite. Mas naquela noite ele viu que ele tinha a abertura de procurar os pais. Então nós conversamos, a gente continuou. Aí ele falava assim: tudo que eu falo, a senhora está achando que eu virei petista. Concordo. Mas eu falava: eu quero entender o que você está. Tá difícil para mim. Ele falou: eu preciso entender, eu preciso entender. Então ele tinha esses questionamentos, mas ele teve a quem recorrer. Então nós também precisamos entender que essa fase é uma fase que a gente precisa ter abertura de comunicação. Mas essa fase do perturbante então seria ali a dialética. E por último, pensando nesse momento de fases, tá? Sempre em fases, seria então a retórica, que a Dorsey chama de poeta. O que um poeta faz? Ele pega palavras que por si só não tem significado nenhum, certo? E ele coloca essas palavras de forma que viram algo, que elas produzem algo lindo, que gera sim sentimentos, que gera emoções, mas que principalmente o poeta, ele passa a visão dele das coisas. Ele passa dentro da poesia dele o que ele faz, então o que ele pensa, o que ele crê. Então, na verdade, a fase do poeta seria a fase que você produz. A fase dos seus filhos, então, dos nossos alunos, eles vão fazer algo com que eles tiveram de conhecimento, tiveram essas perguntas respondidas, e agora com essas perguntas respondidas eles vão criar seus próprios conceitos. Eu fui tutora do Challenge, que é um negócio do Classical Conversations, que é para adolescentes. E dentro do Challenge a gente tem um debate. Então a gente tem os grupos, né? E eu tinha um grupo de meninas. E dentro desses debates elas precisavam então pensar e argumentar sobre assuntos polêmicos. Nós fizemos debates sobre aborto, nós fizemos debates sobre o salário mínimo, que foi fantástico. E uma das coisas importantes do debate é que elas precisavam aprender a argumentar de acordo com fatos e dados. Eu não queria a opinião delas. Tanto que, por exemplo, o grupo que era a favor do aborto, na vida pessoal delas, elas não eram abortistas. Mas elas precisavam estudar fatos para poderem defender as ideias delas nesse debate. E, por exemplo, do salário mínimo foi muito legal, porque elas tiveram que pegar dados sobre o salário mínimo no Brasil e elas estudaram a fundo. E eu sempre votava quem ganhava, né? Independente do que era a minha opinião pessoal, eu tinha que ver quem sabia debater melhor. E o grupo do salário mínimo foi bem interessante, porque elas pegaram a cidade na época que tem o maior salário mínimo no Brasil, era no Rio Grande do Sul. Era Rio Grande do Sul? Capital Porto Alegre. E elas pegaram o salário mínimo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, era o maior salário mínimo do Brasil. Sabe onde que era a maior inflação do Brasil? Lá. Então elas mostraram que, apesar de ser o maior salário, isso com dados, elas mostraram que era onde as pessoas tinham menos poder de compra. Então, olha que argumento, elas foram lá, pegaram dados de acordo com o IBGE, de acordo com dados não sei aonde, e elas aprenderam a argumentar. Da mesma forma, a gente teve um dia, até o Rodrigo falou aqui sobre terraplanista, todo mundo acha que quem faz uma mistura é terraplanista. Isso é falácia, tá, gente? Pelo amor do guarda. A gente já sabe, né, o Senhor fala das abóboras lá, a gente sabe que a Terra é redonda. Mas, depois se você quiser alguma terraplanista estiver aqui, a gente conversa depois. Mas elas tiveram que fazer um debate sobre terra plana. E o grupo das meninas
que ficou a favor da Terra plana, elas ficaram com tanta raiva que elas tinham que defender a Terra plana, que elas falavam assim, ó, elas ficaram com aquela atitude, né? Droga, não quero falar sobre isso. E elas perderam o debate porque elas não tinham argumento. Mas não por causa do sentimento delas. Então, essa fase aqui, nós queremos que não seja baseada apenas em sentimentos, obviamente, mas o que elas creem. E elas têm que ter, os jovens, as pessoas, elas precisam ter, então, dados para poderem defender o que elas creem. E produzir algo de acordo com aquilo. O engenheiro, ele pode construir uma casa, um edifício, mas antes dele construir aquele edifício, ele precisa passar pela fase da gramática do conhecimento, para depois ele questionar as coisas, como faz tal isso, como faz uma viga, como faz... Ele precisa ter isso respondido para ele finalmente chegar lá e fazer o edifício dele. Eu brinco que a educação moderna, daqui a pouco a gente está lascado, sabe por quê? Como é que vão ser os médicos que estão se formando? Até brinco, eu acho que eu vou chegar nos consultórios e falar assim, vocês se formam em que ano, hein? Me mostra o teu diploma só. Porque o tanto de erros que a gente está vendo dentro do profissionalismo das pessoas hoje está baseado lá numa gramática ridícula, que não existe mais. Então, a gramática é essa base. Tá bom? Deu para entender essas três partes? Pronto. Então, aqui a gente vai entrar um pouco no que seria, ou como participar, ou como fazer a arte da gramática. Então, lá na arte da gramática, nós temos 5 hábitos centrais. Isso vocês podem anotar, que é nomear algo, você nomeia aquilo que você está vendo, você observa, você memoriza, você expressa e sempre conta histórias. Então, essa parte, e quando a gente volta para a Bíblia, vocês já repararam como o Senhor Jesus gostava de ensinar os discípulos e o povo? Através de quê, gente? Parábolas. As histórias, elas fazem parte do nosso conhecimento e da nossa educação. Então, você pega lá e fala assim, para uma criança de 5 anos, você mostra uma coisa que é assim, ó. Imagina que é um quadro. Você fala, o que eu fiz? Ah, você fez um traço para cima, um traço para baixo, um tracinho no meio. O nome disso é uma letra, que é a letra A. Eu ensinei para aquela criança que eu estou nomeando uma letra. Ela entendeu que esse símbolo aqui, agora tem um nome, é nomeado, você nomeia, tá? Depois ela observa, quantos traços tem aí? Eles são retos, eles são curvos. Você, então, ela observa aquilo. Depois você memoriza. Olha, essa letra aqui é a letra A. Repete comigo. A. Essa é a letra A. Repete. Letra A. E as crianças, vergonhoso para nós adultos, mas elas não são uma esponjinha. Eu acho tão interessante se elas são esponjinha. Por que a gente não faz memorização? E hoje a educação moderna vai falar muito mal da memorização. Mas veja, memorização é diferente de decoreba. E qual é a diferença de memorização para decoreba? Porque na minha memorização eu tenho um propósito para aquilo. A decoreba era quando o aluno tinha que ficar fazendo aquele negócio lá repetitivo e ele não entendia o porquê. Mas se você seguir o trivium, ele vai chegar no momento do porquê que eu estou fazendo aquilo. Ele chega no momento de entender. Então, não é somente uma decoreba, mas você precisa passar pela fase de memorização. E eu falo que é uma vergonha pra gente, porque, por exemplo, gente, hoje eu fui pegar o relatório dos nossos filhos lá na escola. E o Luca, lembra? 2 aninhos. A professora dele falou pra mim assim, Ale, eu tô impressionada com ele. Ele sabia todas as perguntas do catecismo dele. Aí eu falei, ela sabe não. Sabe não? Porque ele nunca falou em casa, ela falou, sabe? Ela falou, acho que de 8 perguntas, ele sabia. Quem te fez? Deus. Para que Deus te fez? Para a sua glória. Ele foi falando, eu falei, não acredito que ele sabe. Mas o Lucas, o bebê de 2 aninhos, ele soube memorizar 8 perguntas do catecismo dele. Então, não se engane, a memorização ela é importante. E ela é importante para nós, mas hoje a gente tem mais dificuldade porque nós não aprendemos a memorizar. Né? A gente não aprendeu a memorizar. Na verdade, a memorização foi, assim como a caligrafia, elas foram assassinadas pela educação moderna. Vamos lá, então, expressar. Eu vou pedir para a criança, faz a letra A para mim. Para cima,
para baixo, no meio. Ela expressou. Agora vamos expressar mais um pouquinho? Qual é o som da letra A? Abre a boquinha. Põe a mão no seu pescoço. E aí você começa a expressar e a destrinchar também aquilo que ele significa. E aí sempre contar histórias. Deixa eu te contar. Era uma vez uma letrinha e ela tinha um nome muito engraçado. Ela se chamava A. Toda vez que ela via um bichinho, uma abelhinha, ela falava Ah! Eu te garanto que contando uma história dessa para os nossos filhos pequenos, eles vão lembrar que a letra A faz o som de A. Então, a contação de histórias, o imaginário dos nossos filhos, que também está sendo assassinado, precisa de um resgate. Tá? Então, aqui são as 5 hábitos centrais, tá bom? Então, você, quando for trabalhar uma criança que está na fase da gramática, você trabalha com isso. Lembrando que a gente está falando de fase aqui, mas o trio significa, isso é para um adulto. Se você vai aprender inglês, você precisa saber o nome das coisas. Senão fica... Você precisa. Você vai aprender teacher, the book is on the table. Todo mundo sabe essa frase. Mas você precisa aprender, você precisa nomear as coisas. A gente precisa passar para a fase da gramática, tá bom? Pode passar? E aí a gente agora vai para uma das ferramentas também da arte da dialética, que nós chamamos de 5 tópicos comuns. Lembra que a dialética é a fase do quê? Das perguntas, do questionamento. Para quê? Como? Isso aí. E aqui nos 5 tópicos comuns, a gente começa com definição. O que é tal coisa? E se vocês perceberem, vocês podem chegar com algum amigo hoje e falar assim, pergunta qualquer coisa. Você pergunta assim, o que é um livro? Aí geralmente as pessoas me respondem assim, é quando... Primeiro que definição nunca tem é quando, gente. É quando é relacionado a momento. Não é definição, mas a gente não sabe fazer definição das coisas. É um objeto, que existem folhas, que vão ter palavras, que vão contar uma história. Então, até na definição nós temos dificuldade. Defina, por exemplo, agora na educação moderna, está um grande debate, sabe qual é? O que é uma mulher? Você não pode mais responder essa pergunta. Quem é você para dizer o que é uma mulher? A definição também está passando por uma fase de assassinato. Então, definição, e depois que você define algo, você compara. Geralmente a gente começa com as similaridades, o que algo tem a ver com outra coisa, o que A tem a ver com B, e depois nós vamos para as diferenças. Se eu perguntar para vocês, vamos lá, A e B, o que A e B tem em comum? São letras, mas o quê? Fale mais alto, eu estou ouvindo. Tem som, mas o quê? São próximas uma da outra, ok? Agora, o que elas têm de diferente? Os sons são diferentes, a grafia é diferente. Uma tem uma coisa arredondada, abaulada, a outra é extremamente reta. Então, essas comparações, eu estou falando aqui de letra, gente, mas vocês podem fazer comparações sobre guerras, sobre elementos químicos, tá? Aí a gente vai para a circunstância. Circunstância é o que estava fora daquilo influencia aquilo que nós estamos olhando. Então, por exemplo, pensando em circunstância, é assim. Estava lá, por exemplo, a Inglaterra, e o que estava acontecendo ao redor ou ali naquela região, estourou uma guerra. Qual foi a circunstância que gerou aquilo? Então você responde, estava tendo disputa por tal coisa, ou o país X queria dominar tal lugar. Essas são as circunstâncias que levou, por exemplo, a Inglaterra a entrar na guerra. E aí a relação, vamos pensar aqui no exemplo da Inglaterra, a relação então é aquilo que o objeto fez ao redor do que estava para fora. Então o que aquilo influenciou? O que a Inglaterra então influenciou na guerra? Ela enviou muitos soldados, ela foi definitiva para o fim da guerra, ela fez com que os seus soldados também morressem ali porque não teve cuidados. Então a relação é o que é de dentro para fora, tá bom?
E aí, por último, é o testemunho, que é fundamental, pensando nos 5 tópicos comuns. Que é o quê? Qual é uma autoridade que fala sobre o tema? Se você está estudando lá sobre o alfabeto, qual é a autoridade sobre o alfabeto, sobre as letras? Vamos olhar uma gramática. Se você está estudando sobre uma guerra, quem é a autoridade sobre uma guerra? Será que são os livros de hoje ou são os livros escritos naquela época? Que a gente chama muito de ad fontes. É você voltar às fontes originais para você estudar sobre algo. E não simplesmente a cosmovisão ou a visão deturpada de alguns pensadores. E por fim, pensando na educação cristã clássica, o nosso testemunho mor é o que a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre letras. Aí você fica, nossa, ainda está viajando. Deixa eu falar para vocês que existe um versículo que fala assim, e o verbo se fez carne. Verbo é logos, é conhecimento, é palavra. Já pararam para pensar que Deus se revela através de palavras para nós? E como é importante uma criança saber o que é um A, o que é um B, e que é a partir da leitura que as crianças vão poder se contemplar o que a palavra de Deus nos ensina? Então, esse é o testemunho final, tá? Daquilo que a gente está aprendendo, mas lembrando que você vai procurar historiadores ou pessoas que entendem do assunto, que têm, então, autoridade sobre o que você está estudando. Isso aí seria a dialética. Pode passar. Eu não sei usar caneta, perdão. E aí a gente vai para a arte da retórica, que seria, então, essa fase do poeta. Você vai agora produzir o que você conhece. E na fase da retórica, que é quando você vai expor as suas opiniões, ou vai expor aquilo que você faz, você tem essa ferramenta aqui, né, dos cânones da retórica. É como botar isso para fora. E seria assim, deixa eu pegar mais perto que eu estou chegando de direito. É o inventatio, tá? São palavras em latim, que seria a invenção. Que aqui você vai perguntar, o que você quer dizer? O que você quer falar? Então você quer defender, por exemplo, tem um livro muito legal que a gente usou também, que ele era As Ferramentas Perdidas da Escrita. E esse livro, por exemplo, ele fala que as crianças elas têm que gerar hipóteses. E a hipótese são de livros. Então, uma das hipóteses que eles aprenderam é o seguinte: não sei se vocês conhecem as Crônicas de Nárnia, mas a feiticeira, o leão e o guarda-roupa, o guarda-roupa, o leão e a feiticeira, gente, vou dar um spoiler, perdão, mas quem não leu tem que ler. O irmão, o Edmundo, trai os irmãos dele por uma coisa chamada manjar turco. Manjar turco é um doce muito comum na Inglaterra. E sabe o que é o manjar turco para nós? Jujuba. Você imagina os seus irmãos te traírem com uma bruxa por jujuba. Olha o valor. Então, essa é o que acontece. E aí, na hipótese dos meninos, eles tinham que colocar assim: se Edmundo não tivesse vendido os irmãos por manjar turco. E eles têm, então, que decidir o que falar. E aí, por exemplo, se Edmundo não tivesse vendido, teria acontecido tal coisa. Eles geram essa hipótese. Então, isso eles têm que aprender a argumentar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Edmundo não deveria ter vendido os seus irmãos. Isso é o que eu quero falar. Isso é o que eu quero defender. Eu quero defender que o edifício X deve ser construído de tal forma. Eu quero defender como dentista que o aparelho tal é melhor. Então, pense aí de uma forma bem ampla o que você quer falar, o que você quer passar para frente. E aí, depois do inventatio, você vai para o disputatio, que é a disposição. E essa parte aqui é em que ordem eu vou dizer as coisas. Sabe aquelas pessoas que você começa a conversar? E ela começa de trás para frente, você não entende nada que ela está falando, porque ela começa com a conclusão, aí depois ela quer inventar o início, depois que ela vai para o passo a passo. Hoje a gente não consegue nem argumentar, porque não faz uma linha, não faz um sentido, não começa começo, meio e fim. Então, essa é a forma de você estruturar. Eu quero falar isso, eu vou começar com o argumento tal, vou começar com tal coisa, depois eu vou desenvolver o meu argumento, a minha argumentação, e finalmente eu vou concluir por que o meu é melhor. Ou por que eu creio nisso. Ou por que Edmundo não deveria ter vendido seus irmãos. Então, isso é a ordem que você vai falar. Você precisa pensar. E aí, o educatio, que é elocução, é como você vai dizer. Você vai escrever um artigo, você vai fazer uma apresentação oral, você vai mostrar para os seus colegas.
você vai escrever uma tese. Então, é como você vai fazer aquilo, ou dizer aquilo. Memória, que é a memoriar, que é memória, que é a memorização do discurso. Precisa se trabalhar, então, nos nossos jovens, a memorização daquilo que eles vão falar, os argumentos. Aí quando você começa a argumentar, a pessoa fala assim, lá não sei aonde, 10% da população morre de fome. Então, tá, de onde você tirou essa ideia? Porque ele não memorizou os dados que deveriam ter sido memorizados. Mas não só isso, na memorização daquilo que você vai apresentar. Quando você vai fazer uma palestra, quando você vai escrever um artigo. Então, o artigo não necessariamente, mas principalmente na parte da oralidade, tá, gente? E aí, por último, actio, que é a entrega. É como você vai apresentar aquilo. Nesse quesito se eu estou falando com vocês, eu preciso entender a minha audiência. Eu preciso entender quem sabe da educação clássica, quem não sabe, para que eu possa explicar algo que talvez vocês não iriam compreender. Ou se eu estou falando com crianças, eu preciso tomar cuidado com o meu vocabulário. Eu posso ser mais dócil, posso ser mais rígida. Essa é como eu vou entregar, como eu vou fazer a entrega daquilo que eu estou preparando, tá bom? Pode passar, então. Pronto. E aí, eu queria falar que tem a ver com isso aqui, que é com esse livro. Outro recurso muito interessante da educação clássica é o uso de catecismos. O catecismo ele pode ser feito nas 3 fases, de acordo com o que as crianças estão aprendendo. O que seria um catecismo, gente? Só existe o catecismo de Westminster, é isso? O catecismo é isso? Não. O que é um catecismo? São perguntas e respostas sobre qualquer assunto. O catecismo ele pode ser criado em qualquer assunto e de acordo com aquela idade que você está, então, trabalhando. Lá na escola, e não só na escola, mas em escola de educação clássica, é muito comum trabalhar o quadro de memorização. O quadro de memorização, ele é um catecismo. Então, os meninos têm as perguntas e as respostas que eles têm que memorizar. Na dialética, agora, por exemplo, as crianças estão lá na escola, a gente tem o 6º ano, na verdade eles estão na fase da pré-dialética, nessa fase da transição, e eles têm os catecismos que eles precisam memorizar. E aí a gente às vezes quer cristianizar tudo, né? Mas o catecismo, ele é rico demais, porque você está gerando um arcabouço de informação para os seus alunos. Eles conseguem pegar ali naquele catecismo que eles memorizaram, informações que eles vão então gerar e virar excelentes poetas. Só para vocês terem ideia, um catecismo muito legal que a gente faz lá na escola é o seguinte. Peraí, rapidinho. Fala um catecismo de uma matéria que vocês acham que seria interessante. Inglês, língua portuguesa. Outro catecismo, outra coisa. Vocês acham que será que legal se eu aprendesse sobre o catecismo de língua portuguesa? Outra coisa. Que coisa? Matemática. Olha o catecismo que a gente faz com os nossos alunos. Pode passar. O catecismo do futebol. E a educação física. O que é futebol? Futebol é um esporte entre duas equipes, onde duas equipes disputam a partida, em que o objetivo é marcar o máximo possível de gols. Parece tão óbvio, né? Mas sabia que tem gente que não sabe direito o que é futebol? As meninas, por exemplo, elas parecem que não entendem. Elas vão falar que sabem isso aqui, mas elas vão jogar fazendo gol contra, né? Tô brincando. Até porque eu gosto de jogar futebol. Mas olha ali a segunda pergunta. Quais os tipos de jogos de futebol que existem? Futsal, futebol society, futebol de areia, futebol de 5 e showball. Qual o objetivo principal de um jogo de futebol? Fazer o gol. Então, os meninos, eles memorizam isso aqui porque eles estão aprendendo sobre futebol e educação física. O professor chega, eles se levantam e eles repetem o catecismo. O professor pergunta, o que é futebol? O futebol é um jogo, e eles vão memorizar. Isso aqui é por um tempo, gente. Eles não ficam fazendo isso um ano inteiro, não. Mas por um certo momento, eles vão fazer isso porque é a matéria que eles estão aprendendo. E aí tem outras perguntas, eu só quis mostrar, mas o catecismo é um curso muito interessante de fazer, porque ele vai, então, fazer os meninos pensarem bastante. E aqui a gente vai fazer a parte bem prática do momento, que é aplicando 5 tópicos comuns. Eu sei que a gente não gosta muito de trabalhar em duplas ou em grupos, mas vamos ficar em grupos aí ou em duplas e a gente vai fazendo as perguntas e a gente vai discutindo. Tudo bem? Vocês me ajudam? Para não ficar só? Vamos lá, em duplas eu vou fazer as perguntas, vocês vão discutir entre si e depois a gente vai discutir rapidinho, é rápido.
Pensando aqui, aplicando 5 tópicos comuns. Olha lá. O que é a fase da gramática? Conversa com vocês aí rapidinho. O que é a fase da gramática? Defina o que é a fase da gramática. Vou dar uma dica. Você começa assim, ó. A fase da gramática é... Aí você continua. Foi? Isso é rápido, né? Alguém pode se voluntariar e dizer aí o que é a fase da gramática? É a fase da repetição. Foi a definição que ela deu. Alguém deu uma definição diferente? Não tenho vergonha. Definir as coisas. É a fase de definir as coisas. Ok. Mais alguém? Algum outro professor? Mas fala a frase inteira. A fase da gramática é a fase da fixação. Mais alguém? Alguma coisa diferente? Aquisição de conhecimento. Existem várias coisas que a gente poderia falar aqui. Tá? E agora, ainda em definição. Quais são as partes da gramática? Converse aí. Essa é fácil. Faz parte da definição. São 5. Vou ajudar vocês. Então é o quê? Nomear, observar, memorizar, contar histórias e expressar. Aí, obrigada. Então aí, ó, nós fizemos o primeiro tópico comum, que é definição, com 2 perguntas. Agora ali, ó, quais são as semelhanças da fase pré-gramatical e gramatical? Lembra que eu falei da fase da pré-gramática, seria educação infantil, os pequenininhos. Da gramática seria ali a partir de 5 aninhos até o 2º, 3º ano ali, mais ou menos. O que é que eles têm em comum? Educação infantil e fundamental 1. Converse aí, o que eles têm igual? Podem ser perguntas simples, como assim, tem criança, tem menino dando trabalho, tem menino crescendo, tem menino deixando a gente doido. Isso são semelhanças. Alguém falar alguma outra semelhança? A repetição, excelente. A observação das partes. Ótimo. E quais seriam, então, as diferenças da fase pré-gramatical e da fase gramatical? Há diferenças? Quais? Fala. Eles têm mais noção de partes, né? Os pequenininhos nem tanto. Mas uma coisa que eu falei para vocês, sobre, por exemplo, na pré-gramática, a gente foca muito na questão do maravilhamento. Não que isso não vá continuar, a gente tem que ter maravilhamento para sempre, gente. Mas os pequenininhos, eles estão na fase de olhar as coisas e ver quão incrível elas são. Então, por exemplo, a diferença é a idade. Uns são mais novos, os outros são mais velhos. Uns já sabem escrever, os outros não sabem escrever. Uns conseguem ficar sentados mais tempo, os outros não conseguem ficar sentados tanto tempo assim. O meu fica pulando de cadeira em cadeira, que a professora veio me contar hoje, que a vida dela é feita de emoções. E ela acha que todo dia o menino vai se jogar lá de cima. Então, aqui. Aí vamos lá para cima. Como o aprendizado pelos sentidos é utilizado na fase gramatical? Ó, sentidos. Coisas que estão fora, circunstância, para dentro. Como que os sentidos são usados? Observando também, que é o quê? Você olha, você sente o cheiro, você pega, é macio, é duro. Você observa se a letra vai para cima, para baixo ou para cima. Então, os sentidos, eles fazem ali, vão ajudar nisso. Agora, qual o aprendizado gramático? Quando o aprendizado gramatical se dá? Relação de dentro para fora. Quando que a gramatical ali acontece? Quando que acontece isso? Pensando nessa visão da Dorothy Sayers. Eu falei para vocês, qual é mais ou menos a idade? De 5 até 11, não é uma data certa, mas é quando eles começam já a ter uma noção maior, uma certa maturidade, eles conseguem nomear as coisas. Eles têm um conhecimento, eles têm uma maturidade mais adquirida, eles podem estar ali. Então, isso é quando acontece. E por último ali, qual é a fonte bíblica para a gramática e um autor que faz uso disso?
Tem alguma fonte bíblica que fala sobre isso? Hã? Aonde em Gênesis? Sou ruim, né? Referência bíblica. Não. Me fala o que você quer dizer. Bate. Quem nomeia todos os animais? Adão, a mandado de quem? Deus. Ele fala, vai lá. Aí a gente não sabe, né? Ele pode falar, grande animal cinza com a longa corda na cara. O elefante. Sim, a Bíblia nos ensina muito sobre a fase gramatical. E nós estamos na fase gramatical, gente, o tempo inteiro, não é só crianças. Eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Existe, a gente está falando da educação também de escolas, ensino de crianças, mas nós estamos falando do nosso processo de aprendizado também. Tá? Mas sim, na fase. Em outro lugar, Deuteronômio 6. Inculca nos teus filhos a minha lei. Outro lugar, quando o Senhor está falando sobre o dia dele, sobre o sábado, que na verdade hoje nós entendemos que é o domingo. O que ele fala? Lembra-te, 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 lembra-te. Isso refere a uma questão de memorização. Lembra, gente? Lembra, gente? Lembra, gente? O Senhor usa a fase da gramática conosco. E olha, pode passar, por favor. Acho que acabou, né? Acabou, né? Então, gente, essas são algumas ferramentas. Se eu fosse falar sobre tudo que a gente faz, tantos recursos que existem, eu falaria há muito tempo, mas eu queria dar essa palhinha sobre algumas partes práticas do que nós fazemos, por exemplo, lá na escola, o que nós fazemos também na educação domiciliar. E eu queria agradecer, acho que em nome realmente de mim, pelo convite, obrigada por terem, e vocês que estão aqui hoje à tarde, vocês poderiam estar em vários lugares na vida de vocês, vocês estão aqui. Obrigada pelo tempo também, obrigada, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigada.